Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores do livro de presença, evoco a proteção de Deus. Em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 9ª sessão ordinária no dia 24 de maio de 2021. Farei agora a leitura no trecho bíblico. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da sessão oitava sessão ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2021. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134, por questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2021. Está em discussão o pedido do edil Lorival. Está em votação o pedido do edil Lorival. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 8ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 18 de maio de 2021. Mensagem referente: Projeto de Lei Complementar número 6, 18 de maio de 2021. Ementa: institui a Ouvidoria Geral, o Conselho de Usuário de Serviços Públicos, e dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desse coleno Poder Legislativo o projeto de lei complementar número 6 de 2021 que institui a Ouvidoria Geral, o Conselho de Usuário de Serviços Públicos e dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviço público do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas de Fernandópolis, através do processo eletrônico TC 00-699-0-989-21-2, exarou despacho a propósito da primeira fiscalização ordenada 2021 sobre ouvidoria. Notificou esta municipalidade para tomar conhecimento do relatório e adotar medidas saneadoras quanto às irregularidades apontadas no relatório da fiscalização, que em síntese constitui serviço de ouvidoria com a criação de estrutura própria e dedicação integral e elaboração do relatório da atividade anual, elaboração da carta de serviço ao usuário nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, bem como sua divulgação e a instituição do Conselho de Usuários, nos termos definidos no artigo 18 e 21 da Lei 13.460/2017.
alertando ainda que os itens acima citados podem implicar, dentre outros possíveis efeitos, em eventual emissão de parecer prévio desfavorável no fechamento do exercício 2021. A Lei Federal nº 13.460/2017, que disciplina a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviço público de administração pública, estabeleceu em seu artigo 22 a necessidade do ente público municipal, em regulamento específico, organizar e colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Usuário de Serviços Públicos. Artigo 22. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a organização e funcionamento dos conselhos de usuário. O presente projeto de lei tem como objetivo primordial, além de regulamentar o dispositivo legal, instruir o Conselho Municipal de Usuário de Serviços Públicos, o que possibilitará a participação do usuário no acompanhamento e na avaliação dos serviços públicos. Por sua vez, a avaliação continuada dos serviços públicos buscará identificar a satisfação dos usuários com o serviço prestado, a qualidade dos atendimentos, o cumprimento dos limites e prazos definidos, bem como as medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviços. Diante do exposto, esperamos que os nobres pares desse colendo Poder Legislativo aprovem o presente projeto de lei. Atenciosamente, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 6, 18 de maio de 2021. Institui a Ouvidoria Geral, o Conselho de Usuários de Serviços Públicos e dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviço público do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Instrui o Serviço de Ouvidoria Geral e instrui o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Parágrafo único. A garantia dos direitos e a participação dos usuários de serviços públicos, que trata a Lei Federal nº 13.460, de 2017, serão asseguradas por meio da atuação do responsável por ações de ouvidoria, em conformidade com os principais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, e pelos demais meios previstos na legislação específica. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se 1. Usuário, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetivo ou potencialmente de serviço público. 2. Serviço público. Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade de administração pública. 3. Agente público. Quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. 4. Manifestações. Reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações que tenham como objetivo políticas ou serviços públicos prestados e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. 5. Reclamação. Demonstração de insatisfação relativa ao serviço público. 6. Denúncia. Comunicação de prática de ato ilícito, cuja solução depende da atuação do órgão de controle interno ou externo. 7. Sugestão. Preposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo município. 8. Elogio. Demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. 9. Solicitação. Requerimento de adoção de providência por parte da administração. 10. Atendimento. O conjunto das atividades necessárias para recepcionar e dar consequências às solicitações dos cidadãos, inclusive as manifestações de opinião, percepção e apreciação relacionada à prestação de serviço público.
Capítulo 2. Da Ouvidoria do Poder Executivo. Artigo 3º. Fica criada a Ouvidoria Geral no município de Paranapuã, vinculada ao gabinete do prefeito municipal, como órgão responsável prioritariamente pelo tratamento das manifestações relativas a políticas e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma ou regime, pela administração pública direta e indireta, com vista à avaliação da efetividade e ao aprimoramento da gestão pública. Capítulo 3. Das atribuições. Artigo 4º. São atribuições da Ouvidoria Geral do município. 1. Promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, nos termos de lei nº 13.460 de 2017. 2. Promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. 3. Acompanhar a prestação de serviços públicos visando garantir a sua efetividade e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. 4. Receber, analisar e responder às manifestações a ela encaminhadas. 5. Encaminhar às autoridades competentes as manifestações, solicitar informações a respeito das mesmas, acompanhando o tratamento e a sua efetiva conclusão. 6. Atender o usuário de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. 7. Incentivar a participação, a transparência, o acesso à informação e o controle social. 9. Produzir e analisar dados e informações sobre as atividades realizadas, bem como propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões da prestação de serviços públicos. Artigo 5º. Compete à Ouvidoria Geral no município. 1. Formular e expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das atribuições definidas no capítulo 3, 4 e 5 da Lei Federal nº 13.460 de 2017. 2. Monitorar a atuação das unidades setoriais e entidades prestadoras de serviços públicos quanto ao tratamento das manifestações recebidas. 3. Promover política de capacitação e treinamento relacionadas às atividades dos responsáveis por ações de ouvidoria e defesa do usuário de serviços públicos. 4. Sistematizar as informações de ouvidoria, consolidar e divulgar estatísticas, inclusive aquelas indicativas do nível de satisfação dos usuários como serviços públicos prestados. 5. Propor e monitorar a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões nas prestações de serviços públicos. 6. Fomentar e gerir mediações de conflitos preventivamente ou a partir de reclamações e sugestões apresentadas de sua apreciação. Parágrafo único. As atividades de serviço de informação ao cidadão ficarão vinculadas à Ouvidoria Geral. Artigo 6º. Com vista à realização dos seus objetivos, a Ouvidoria Geral deve 1. Receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos às manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. 2. Elaborar anualmente relatório de gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1 e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Capítulo 3. Das manifestações. Artigo 7º. A ouvidoria deverá receber, analisar e responder às manifestações em linguagem clara e objetiva. Artigo 8º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestação formuladas nos termos desta lei sob pena de responsabilidade de agente público. Parágrafo 1º. As manifestações serão identificadas, entretanto, não cabe à ouvidoria fazer exigência à identificação que inviabilizem sua apresentação. Parágrafo 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes de apresentação de manifestação. Parágrafo 3º. A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 4º. No caso de manifestação feita por meio eletrônico, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá ser requerido meio de certificação de identidade do requerente. Parágrafo 5º.
As manifestações apresentadas em outros órgãos da administração deverão ser protocolizadas e encaminhadas imediatamente à Ouvidoria Geral no município, sob pena de responsabilidade do agente faltoso. Artigo 9º. As manifestações poderão ser apresentadas por meio dos seguintes canais de comunicação: 1. Por meio de formulário eletrônico disponível no site do município. 2. Por correspondência convencional. 3. No posto de atendimento presencial exclusivo. 4. Telefone de descarte direta gratuita. 5. Telefone específico. Parágrafo único. A manifestação feita verbalmente será imediatamente reduzida a termo. Artigo 10. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá classificá-la como reclamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação, de acordo com as definições constantes nesta lei. Parágrafo 1º. A classificação atribuída pelo usuário quando do encaminhamento de manifestação poderá ser alterada pela ouvidoria se verificado que não está adequada. Parágrafo 2º. As manifestações serão encaminhadas às autoridades responsáveis para as devidas providências, se for o caso. Artigo 11. O procedimento de análise das manifestações observará os princípios de eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende as seguintes etapas: 1. Recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. 2. Emissão de comprovante de recebimento de manifestação com o respectivo número de protocolo. 3. Análise e obtenção de informação quando necessário. 4. Decisão administrativa final. 5. Ciência ao usuário. Artigo 12. A ouvidoria deverá elaborar e apresentar respostas conclusivas às manifestações recebidas no prazo de até 30 dias, contado do recebimento, prorrogável de forma justificada, uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá realizar análise prévia e, caso necessário, no prazo de 5 dias, encaminhá-la às áreas responsáveis para providências. Parágrafo 2º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para análise de manifestação em até 10 dias a contar do seu recebimento, a ouvidoria deverá solicitar complementação de informações e deverá ser atendida em até 20 dias, sob pena de arquivamento de manifestação. Parágrafo 3º. O pedido de complementação de informação interrompe uma única vez o prazo previsto do caput deste artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo de complementação supervenientes. Parágrafo 4º. A ouvidoria poderá solicitar informações de esclarecimento diretamente aos agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período. Artigo 13. Quando a manifestação for denúncia, desde que contém elementos mínimos de autoria e materialidade, deverá ser encaminhado para órgãos de controle interno e externo para as devidas providências. Obrigado. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo de que trata esta lei sem a conclusão do procedimento de apuração da denúncia pelo órgão de controle interno, considera-se como conclusiva a comunicação com encaminhamento aos órgãos de controle competente. Parágrafo 2º. O órgão competente encaminhará à Ouvidoria Geral o resultado final do procedimento de apuração da denúncia, que deverá dar conhecimento ao usuário acerca do desdobramento das suas manifestações. Capítulo 4 do Relatório de Gestão. Artigo 14. A Ouvidoria Geral deverá elaborar anualmente, no mês de janeiro, relatório de gestão que irá consolidar as informações referentes ao recebimento, análise e resposta às manifestações recebidas e, com base nelas, apontará as falhas e sugerirá melhorias na prestação de serviços públicos. Artigo 15. O relatório de gestão deverá indicar ao menos 1. O número de manifestações recebidas no ano anterior. 2. Os motivos das manifestações. 3. A análise dos pontos recorrentes. 4. As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Artigo 16. O relatório de gestão será 1. Encaminhado ao prefeito municipal. 2. Disponibilizado integralmente na página oficial do município na internet.
Capítulo 5 da Organização. Artigo 17. A estrutura administrativa de ouvidoria geral do município será composta por um ouvidor geral e um suplente, servidores efetivos exclusivamente recrutados no quadro pessoal da administração pública municipal, de atribuição ou administrativa e designados pelo prefeito municipal. Artigo 18. O ouvidor geral no município será escolhido entre os servidores do nível de escolaridade superior referido no artigo 17. Parágrafo 1º. O servidor designado para atuar como ouvidor geral no município perceberá gratificação de função no valor mensal de R$ 500, que será reajustado conforme reajuste anual dos servidores públicos municipais, desde que já não possua qualquer outra gratificação de função. Parágrafo 2º. A destituição da função de ouvidor geral pelo Poder Executivo prescindirá de motivação, em observância ao parágrafo único do artigo 1º desta lei. Capítulo 6. Dos direitos e deveres dos usuários. Artigo 19. O usuário tem direito adequado à prestação dos serviços, devendo cada agente público, órgão e entidade prestador de serviços públicos: 1. Agir com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento ao usuário. 2. Presumir a boa-fé do usuário. 3. Atender por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por criança de colo. 4. Zelar pela adequação entre meios e fins sem impor exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. 5. Tratar com igualdade os usuários vedado qualquer tipo de discriminação. 6. Cumprir prazos e normas procedimentais. 7. Observar horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário. 8. Adotar medidas para resguardar a saúde e a segurança do usuário. 9. Autentificar documentos diretamente à vista dos originais apresentados pelos usuários, sem exigir reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida quanto à autenticidade. 10. Manter instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas aos serviços de atendimento. 11. Contribuir para a eliminação de formalidades de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 12. Observar os códigos de ética ou de condutas aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. 13. Aplicar soluções tecnológicas a fim de simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário, de modo a proporcionar melhor condição para compartilhamento das informações. 14. Utilizar linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrategerismo. 15. Não exigir nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada pelo usuário. 16. Permitir ao usuário o acompanhamento de prestação e avaliação dos serviços públicos. 17. Facultar ao usuário obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre os meios oferecidos. 18. Proporcionar o acesso e a obtenção de informações relativas ao usuário, constantes dos registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X, no inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. 19. Proteger informações pessoais nos termos da Lei Federal número 12.527, de 2011. 20. Expedir atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidades em geral. 21. Fornecer informações precisas respondendo adequadamente às solicitações. Artigo 20. São deveres do usuário. 1. Utilizar adequadamente o serviço procedendo com urbanidade e boa-fé. 2. Fornecer as informações pertinentes aos serviços prestados quando solicitadas. 3. Colaborar para a adequada prestação do serviço. 4. Preservar as condições de bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços que trata esta lei. Capítulo 2.
da avaliação de serviços públicos, artigo 21. Sem prejuízo de outras iniciativas de avaliação, os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos municipais deverão avaliá-los, no mínimo conforme os seguintes aspectos. 1. Satisfação do usuário como serviço prestado. 2. Qualidade de atendimento prestado ao usuário. 3. Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação de serviços. 4. Quantidade de manifestação de usuários. 5. Medidas adotadas para melhoria ou aperfeiçoamento de prestação de serviço. Parágrafo 1º. A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada ano ou por outro meio adequado que assegure os resultados e garanta a finalidade almejada e a solidez metodológica e estatística. Parágrafo 2º. O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado na respectiva página oficial da internet, bem como no portal de transparência municipal gerido pelo ouvidor-geral. Parágrafo 3º. A avaliação realizada por pesquisa de satisfação constituirá subsídio aos indicadores do eixo controle interno e controladoria do município. Capítulo 6 da Carta de Serviço, artigo 22. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei divulgarão carta de serviços ao usuário. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar aos usuários sobre os serviços públicos prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Parágrafo 2º. A carta de serviço ao usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a 1. Serviços oferecidos. 2. Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço. 3. Principais etapas para processamento do serviço. 4. Previsão do prazo máximo para prestação do serviço. 5. Formação de prestação de serviço. E 6. Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de serviço. Parágrafo 3º. Além das informações descritas no parágrafo 2º deste artigo, a carta de serviço ao usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade de atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos. 1. Prioridade de atendimento. 2. Previsão do tempo de espera para atendimento. 3. Mecanismos de comunicação com usuários. 4. Procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários. E 5. Mecanismo de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado de eventual manifestação. Parágrafo 4º. A carta de serviço ao usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. Capítulo 7 do Conselho de Usuários. Artigo 23. Fica criado o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos, COMUSP, como órgão deliberativo e consultivo vinculado à ouvidoria geral no município de Paranapuã, com a finalidade de aprimorar a participação de usuários no acompanhamento de prestação e na avaliação dos serviços públicos. Artigo 24. São atribuições do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos. 1. Acompanhar a prestação de serviços. 2. Participar na avaliação de serviços. 3. Propor melhorias na prestação de serviços. 4. Contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário. 5. Acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. 6. Opinar sobre a indicação do ouvidor geral no município quando solicitado. 7. Manifestar-se quanto a consultas que lhe forem submetidas. Artigo 25. O Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos, observados os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, será composta por 6 membros, sendo 1. 3 representantes dos usuários de serviços públicos municipais. 2. 3 representantes dos órgãos de administração pública municipal, sendo a. 1 membro da Secretaria Municipal da Administração. B. 1 membro da Secretaria Municipal de Saúde.
C. Um membro de Secretaria Municipal das Obras e Serviços Públicos. Parágrafo 1º. Os representantes dos órgãos da administração municipal serão indicados pelo prefeito municipal. Parágrafo 2º. A escolha dos representantes dos usuários do serviço público será feita em processo aberto ao público, mediante chamamento oficial a ser publicado no veículo de imprensa oficial, com antecedência mínima de 1 mês à ampla divulgação, contendo 1. Informações sobre o desempenho da função, atribuições e condições para a investidura como conselheiro. 2. O endereço eletrônico institucional para recebimento das inscrições, as quais devem ser encaminhadas com o respectivo currículo do interessado. 3. A fixação do prazo de 30 dias para o envio das inscrições. 4. Declaração de idoneidade a ser assinado pelo interessado. 5. Comunicação sobre a necessidade de apresentar comprovante de votação à última eleição. Parágrafo 3º. Para a observância dos critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, a escolha dos representantes do processo aberto e que se refere ao parágrafo anterior dependerá das avaliações dos seguintes requisitos. 1. Formação educacional no mínimo ensino médio. 2. Atuação voluntária na área a ser representada. 3. Não ser agente público nem possuir qualquer vínculo com a administração direta ou indireta. Artigo 26. O mandato de conselheiro será de 2 anos, permitido uma recondução por um mandato consecutivo. Artigo 27. O desempenho da função de membro do Conselho Municipal de Usuários de Serviço Público será gratuito e considerado de relevância para o município. Artigo 28. O Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos elaborará seu regimento interno, que deverá ser submetido ao prefeito municipal para aprovação. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 29. As autoridades ou servidores dos órgãos e entidades abrangidos por esta lei prestarão colaboração e informação à Ouvidoria Geral do Poder Executivo nos assuntos que lhe forem pertinentes, submetidos à sua apreciação. Artigo 30. Esta lei será regulamentada no que couber. Artigo 31. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 33. Revogam-se as disposições em contrário. Paranapuã, São Paulo, 18 de maio de 2021. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer. Identificação. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2021. Assunto. Instrui a Ouvidoria Geral o Conselho de Usuários de Serviços Públicos e dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário, de serviço público Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta, do que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 1. Introdução. Atendendo a como for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente apresenta parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Do projeto de lei complementar número 6 de 2021. O projeto de lei se encontra devidamente adequado às normas legais estabelecidas na legislação. Portanto, trata-se de matéria de ordem constitucional, preenche o requisito da legalidade e eficiência. E mais, notas claramente que sua intenção é estabelecer os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviço público do Poder Executivo, inclusive da administração indireta. Notas que seu objetivo é dar ao usuário uma garantia de bom serviço público realizado, melhora na qualidade do atendimento do serviço público, bem como o sigilo nas informações recebidas. Portanto, entendo ser instrumento capaz de melhorar a avaliação do servidor público no desempenho de suas funções. 3. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei complementar número 6 de 2021 é passível de ser aprovado. Nos modos da redação, conforme apresentada, a matéria preenche o princípio da legalidade e eficiência, pois visa dar ao usuário a certeza de bom atendimento e ao servidor público a certeza de uma melhor avaliação em seu currículo. Por esses motivos, o projeto de lei reveste-se de legalidade, podendo receber pareceres
das comissões permanentes da Casa, submetendo a apreciação pelo do plenário para discussão e aprovação querendo. É o meu parecer a apreciação desta colenda Câmara para Napuã, São Paulo, dia 19 de maio de 2021, João Alberto Robles, OAB São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 6, 2021, será encaminhado às comissões Legislação e Justiça. Paranapuã, São Paulo, 19 de maio de 2021. Mensagem referente. Projeto de Lei número 20, 19 de maio de 2021. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de fomento com a Fundarme, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade, visando a transferência de recursos financeiros nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminha a autoapreciação da cedilidade o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Funfarm, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando a transferência de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 13.019, 31 de julho de 2014. Todos nós sabemos que a pandemia que assola o mundo está batendo em nossas portas e que os insumos para tratamento tiveram uma supervalorização exorbitante, além da dificuldade de se conseguir comprar. Esta fundação privada, que administra o Hospital de Base de São José do Rio Preto, atende preferencialmente pacientes advindos do Sistema SUS, direcionados no nosso município de Paranapuã, como também da DRS 15, abrangendo 102 municípios, a maioria deles de pequeno porte, atingindo aproximadamente uma população de 2 milhões de pessoas. Diante desses fatores, necessita-se de empreendermos esforços no sentido de manter o funcionamento da referida instituição e primar pelo melhor atendimento possível para a nossa população sempre. Cingido ao exposto, renova a Vossa Excelência aos seus novos pares manifestações de absoluto respeito e especial consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Sr. Vanner Nogueira, Presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei nº 20, 19 de maio de 2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Funfarm, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando a transferência de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do Município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a celebrar o termo de fomento para a consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros entre a Administração Pública Municipal e a entidade Funfarm, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, CNPJ número 60.003.761, 1000 ao contrário 29, visando as transferências de recursos financeiros a serem empregados a pagamento de material de consumo, material de limpeza descartável, rouparia, gêneros alimentícios, nutrição, material de manutenção de equipamentos móveis, material de manutenção predial, material médico hospitalar, laboratorial
EPIs, medicamento e material de consumo para a cozinha descartável, que são fundamentais para proporcionar um atendimento digno e com qualidade à população SUS dependente, em conformidade com o plano de trabalho apresentado pela entidade nos ditames da Lei Federal nº 13.2019-2014, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204-2015, de 14 de dezembro de 2015. Parágrafo único. O montante total do repasse será no importe de R$ 21.000, no exercício 2021, em parcelas mensais iguais de acordo com o plano de trabalho da entidade. Artigo 2º. Para atender às despesas resultantes da aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 21.000 na seguinte dotação: Fundo Municipal de Saúde, subvenções sociais, R$ 21.000. Parágrafo único. O crédito aberto no caput deste artigo será coberto com recurso de anulação da seguinte dotação: Reserva de contingência, R$ 21.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 19 de maio de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato. Parecer. Identificação. Projeto de Lei nº 20 de 2021. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a FUNFARM, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando a transferência de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 1. Introdução. Atendendo ao que me for solicitado através do senhor presidente desta Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato, livremente apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão de parecer o projeto de lei número 20 de 19 de maio de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo obter e celebrar o termo de fomento para a consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros à FUNFARM, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, no valor de até R$ 21.000, a ser reembolsado parcelas mensais. É o sucinto relatório. Passa análise jurídica. 3. Análise jurídica. 3.1. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência no município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 6º, inciso 31 da Lei Orgânica Municipal, bem como compete à Câmara Municipal autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 59, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opta favorável à tramitação do projeto de lei em comento. 3.2 da legislação vigente. O projeto de lei, nos modos como se apresenta, acaba por solicitar autorização para que o Executivo Municipal promova repasses financeiros para a entidade, devidamente inscrita na Receita Federal. Entende esse jurídico tratar-se de termo de fomento, cujo é o instrumento por meio de qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC, Organizações de Sociedade Civil, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pelas organizações de sociedade civil, que envolvem a transferência de recursos financeiros. Assim sendo, as propostas e respectivos planos de trabalho serão elaborados e apresentados pelo OSC, cabendo ao poder público, caso tenha interesse e disponibilidade financeira, incentivar, estimular, encorajar, aquecer, isto é, fomentar os serviços e atividades a serem desempenhados pelas entidades privadas sem fins lucrativos, sendo que neste caso é fundamental, pois trata-se de hospital beneficente. Fazemos aqui uma observação, vez que os objetos que forem estabelecidos em determinados anos, através do termos de fomento, caso possuam relevância para integrar as políticas públicas previstas para os anos seguintes,
passarão a ser executados através de termos de colaboração, em virtude da possibilidade de a administração pública passar a conseguir formatar os respectivos planos de trabalho. Neste caso, entendo, como se trata de parceria que está sendo firmada a partir então entre a administração pública e as OSC, obrigatoriamente deverá ser estabelecida através de termos de fomento ou de acordo de cooperação, quando for o caso. O artigo 42 da Lei 13.019 de 2014 e seus incisos afirmam categoricamente que as parcerias serão formalizadas mediante, no caso em espécie, de termo de fomento, cujas deverão ser amplamente cumpridas para validar o referido termo. Artigo 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração do termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, o que terá como cláusulas essenciais, e mais no mesmo diploma legal. Artigo 8º. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei, o administrador público 1. Considerará obrigatoriamente a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações deles decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. 2. Avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário. 3. Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil de modo eficaz. 4. Apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta lei e na legislação específica. Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação do pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput desse artigo. Assim, da forma que se apresenta, o referido projeto preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo obter autorização legislativa para promover o referido termo de parceria. Da mesma forma, a Lei Orgânica deste município de Paranapuã, São Paulo, é categórica ao prescrever em seu artigo 30, inciso 5, o seguinte. Artigo 30. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, 5. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 3.5. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes da Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, podendo, por deliberação do plenário, os pareceres das comissões permanentes serem dispensados, nos termos do artigo 66 do regime interno. Após a emissão dos pareceres na forma regimental ou de sua dispensa nos termos citados, e a posterior inclusão de ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação. O quórum para aprovação do referido projeto de lei será por maioria simples, ou seja, para ser aprovado terá de ser a maioria de votos dos vereadores presentes na sessão. Através do processo de votação simbólico, bastante a contagem de votos favoráveis contrário do edis. 4. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 20, 2021. A emissão de parecer por esta assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 21 de maio de 2021, João Alberto Robles, OAB São Paulo. Projeto de Lei número 20, 2021,
Já encaminhado às comissões Legislação e Justiça, Saúde, Educação e Assistência e Finanças e Orçamentos. Ofício número 102 de 2021. Para a Presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 33 de 2021, requerimento número 18 de 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Fabrício Aparecida Viana, aprovado pelo soberano plenário, cumpre encaminhar os documentos em frente comprovando todos os gastos da municipalidade relacionados à reforma da quadra poliesportiva do CDHU 4. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 147 de 2021. Administração Jales, São Paulo, 20 de maio de 2021. Ao excelentíssimo Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Paranapuã. Assunto: nova solicitação para participação no programa Pró Santa Casas para que a Santa Casa de Jales amplie atendimento de especialidades. Ilustríssimo senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Jales, único hospital geral e referência para 16 municípios, incluindo Paranapuã. Neste ato, representa por seu provedor, Sr. Carlos Toshiro Sakashita, vem por meio deste reforçar a importância que o município de Paranapuã que participe do programa Pró Santa Casas. Definido no programa Pró Santa Casa 2, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, número 178, seção 1, 23 de setembro de 2009. 2. A Santa Casa de Jales atende os requisitos contidos na deliberação CIB 51 de 22 de 9 de 2009, pois possui mais de 30 leitos, presta serviços regionais relevantes e participa do programa Pró Santa Casas, sendo que seu regional tem população entre 80 e 200 mil habitantes. Desta forma, fazendo jus ao recebimento mensal de R$100 mil, dos quais 70% é custeado pelo Estado, que tem cumprido com o estabelecido, e os demais 30% deveria ser custeado pelos municípios, de maneira cotizada, pertencentes à área de abrangência de referência do hospital. Valores esses que, infelizmente, nenhum município da nosso CIR faz nenhum tipo de repasse há mais de 4 anos. 3. A Santa Casa de Jales é referência para uma população de mais de 100 mil habitantes e é composta por 16 municípios: Aparecida do Oeste, Aspásia, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Mesópolis, Palmeiras do Oeste, Paranapuã, Ponta Linda, Santa Albertina, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Urano e Vitória, Brasil. Regulado pelo DRS 15 de São José do Rio Preto. 4. Conforme definição do programa Pró Santa Casa, os 16 municípios teriam que realizar repasses mensais cotizados no valor de R$30 mil. Essa cotização teria que ser discutida em colegiado, mas ao aplicar uma matemática simples, dividindo 30 mil por 16, chegaremos a um valor de R$ 1.875 mensais que cada município deveria que repassar à instituição. 5. Atualmente o hospital não conta com algumas especialidades, como urologia, por exemplo, sendo que a cada necessidade do cidadão que utiliza nosso serviço dessa especialidade, o município necessita providenciar transportes, seja ambulância básica, tripulada por motorista e técnico de enfermagem, seja UTI móvel, onde se faz necessária a presença, além da equipe de transporte básico de um médico. 6.
não levando em consideração custos com depreciação de veículos, seguros, riscos inerentes a viagens intermunicipal para a equipe paciente, nem o desgaste humano que essa viagem proporciona, o valor mensal desse programa possui muito mais vantagem do que desvantagens. 7. Caso o município precise contratar um profissional especialista em urologia para atender sua urgência e emergências 24 horas por dia, inclusive final de semana e feriado, certamente o valor de R$ 1.875 mensais seriam extrapolados em muito. Atenciosamente, Carlo Toshiro Sakashita, provedor. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente, não serão permitidas a partes. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público ao seu critério, podendo conceder a partes. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia, solicitando ao secretário que faça leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Proposta de moção de aplauso número 3 de 2021. Assunto: moção de aplauso e congratulações à jovem Manuela Elizabeth de Castro, pelo seu entusiasmo em auxiliar o próximo na realização do seu varal solidário. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a ação da jovem Manuela, 10 anos, aluna matriculada na Escola Estadual Prefeito José Ribeiro, cursando o 6º ano do Ensino Fundamental 2, fora alvo de várias mensagens de apoio pela iniciativa, pela atitude em promover um varal solidário, título este dado a uma ação social em que se coloca peças de roupas em um varal de forma pública, podendo aqueles que se acharem necessitados apenas pegá-las, sem custo, sem pessoas fiscalizando quem pegou e o que pegou. O varal solidário, promovido pela pequena Manuela, teve destaque em várias mídias sociais, como WhatsApp e Facebook. Ganhou destaque no jornal online Foco News e também no expoente jornal diário da região. Que toda a desenvoltura da jovem paranapuense sirva de exemplo e que muitos outros jovens e também adultos possam promover esse tipo de ação, contribuindo para com as pessoas que não imaginamos o quanto necessita de uma troca de roupa, que se encontra guardadas, porém que por vários motivos não se usará mais. Assim, sendo como forma de agradecer, parabenizar e também para registro nessa casa, submetemos à apreciação do plenário a presente moção de aplausos e congratulações à jovem paranapuense Manuela Elizabeth de Castro. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões vereador Antônio Fernando Soares, aos 7 dias do mês de abril de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão a proposta de moção de aplauso número 3 de 2021. Está em votação a proposta de moção de aplauso número 3 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia.
Comunico aos senhores vereadores que está encerrado a ordem do dia, aonde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos à partes. Palavra o nobre Edil Chimazo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, ao vice-prefeito e aqueles que estão via internet. Eu queria parabenizar a administração, em nome do senhor prefeito, Juninho, do vice Marrão. Aos poucos, estão sendo finalizadas, por exemplo, a escola municipal, eu acho que está bem acolhedora, né? Só falta passar a pandemia para começar a aula. Parabéns a toda a equipe escolar, ao prefeito, vice-prefeito. E também queria falar do nosso fiscal. Eu pedi para que ele fizesse o roçamento da lateral das pontes. Ele atendeu o meu pedido e, além disso, ele chegou até a pintar os guarda-reio, né? Então, quero agradecer ao fiscal, que fez com todo carinho, e ainda parabenizar ele, né? Ele colocou um cesto para recolher lixo, né? Aqui perto do Seu Américo Lago, e ainda ele disse que vai colocar em outros bairros também. É de suma importância, porque hoje, semana passada, conversei com o prefeito, nós conversando com o prefeito, ele falou que vai ter que formar uma associação, né, do lixo em toda a região nossa, envolvendo aí, parece que 14 municípios, e com o tempo esses lixos vão ter que ser separados, né, o reciclável, o não reciclável, o lixo doméstico e construção, fortalecendo, né? Se você formar uma associação entre municípios, vai vir maquinários, né, para moer galho de árvore, fazer a trituração dos restos de construção, para está sendo utilizado em locais onde tem que ser jogado. Então, aos poucos vai se encaminhando, e também queria dizer que nesse momento tão difícil que o país está passando, o município também nosso, a região nossa, sobre a pandemia, né? Então, eu acredito que a finalidade nossa do município é cuidar bem da saúde hoje, né? Porque a saúde é essencial. Paranapuã, em vista da região, hoje é um dos municípios que tem mais casos de Covid. E, infelizmente, a nossa população ainda tem muitos que não estão entendendo o que é Covid, né? Por falta de orientação. Eu acho que não é, porque televisão, notícia, todo dia, né? Passando, explicando que é obrigado a usar máscara, e a população não está atendendo. Então, encarecidamente, né, quero pedir à população de Paranapuã que use máscara e que não se isole um pouquinho e não faça aglomeração. Então, é um pedido, eu acho que muita gente vai até ignorar o que eu estou falando, mas é a realidade nossa hoje, né? Conversando com o funcionário lá do posto de saúde, as funcionárias já não estão mais aguentando, né? A frente de trabalho está difícil mesmo, porque, gente, cada dia é uma história, cada dia é uma nova história, cada dia você está de frente com pessoas
com Covid. E essas pessoas, gente, são de família, né? Tem pai, mãe, avô, filho, e é difícil mesmo. Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, com certeza eu também iria sentir a mesma coisa. Não sou profissional da saúde, mas eu sinto a mesma coisa que estão sentindo na minha pele. Então, hoje, quero deixar os meus parabéns aos profissionais de saúde aqui de Parnapuã, a todos do Brasil que estão pela frente lutando por essa pandemia. Que venha a vacina logo, né, que todos tenham essa vacina e que o Brasil possa ir igual o Reino Unido. Todo mundo está vendo no noticiário que já está liberado, né? Eu queria que essa história repetisse aqui no Brasil. Meu muito obrigado. Tribuna continua aberta, com a palavra de Marbise. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores presentes nesse plenário, ao vice-prefeito atual, Sérgio, aos munícipes presentes nessa Casa de Lei e o pessoal que nos assiste através das mídias sociais. Eu queria só fazer uma colocação a respeito de algumas pessoas que me indagaram na rua referente ao repasse que Paranapuã fez à Santa Casa. Hoje de manhã eu liguei na Santa Casa de Jales, foi feito o repasse de 40 mil para a Santa Casa, porque acho que todo mundo acompanhou as redes sociais, teve um vereador de Jales que ele abordou em seu vídeo que alguns municípios não tinham feito o repasse, então ficou algo meio sem anexo, né? Qual o município que foi esse? Então, parabéns ao município de Paranapuã que fez o repasse para Santa Casa de Jales, que é de grande valia esse dinheiro. Outro assunto também é referente ao mutirão da limpeza, que começou hoje de manhã, no dia 24, né? E aí eu peço também que as pessoas deixem as agentes entrarem em suas residências, para que seja feito a vistoria em suas residências, porque a gente sabe que tem a Covid-19, mas também tem outras doenças, aparecimento de escorpiões, o caso da dengue, a gente já teve alguns relatos de casos no nosso município. Do mais, senhor presidente, eu agradeço. Tribuna continua aberta. A palavra é de Urgian. Boa noite, nobre Edil, vice-prefeito Marrom, o Emerson, público que nos assiste nas redes sociais. Eu venho aqui dizer a respeito um pouco da frente de trabalho, onde foram chamadas até agora 12 mulheres e 10 homens. Ainda resta 3 vagas a ser chamado. E chegou até nós, e eu imagino que os vereadores da oposição aí, que nós não estamos deixando chamar essas outras pessoas. Eu acho que isso foi falado, que disse que o fiscal falou aí que a gente não quer deixar chamar. Eu acho uma coisa estranha, né? Porque se fosse para não chamar, a gente não tinha votado o projeto aqui de 25 pessoas, né? Então, da nossa parte não existe nada disso. Está livre. Está precisando de gente no almoxerifado para trabalhar do lado do braçal. Eu acho que tem que chamar, sim. Tem que ser preenchido essas outras vagas aí, sim. Mas colocar para trabalhar no lugar certo. Porque tem lugares aí que está enchendo de gente aí, eu imagino que não há necessidade, né? Ou não sei se é para dar um privilégio de querer trabalhar um pouco mais, não ter serviço pesado. Então eu quero deixar bem claro aqui, que pode ser chamado essas outras 3 pessoas sim. Que nenhum vereador, no momento, disse que era contra chamar as 3 pessoas. Dizer também, do clube, na piscina, né? Foi esvaziado, estava uma vergonha. Eu fui lá, eu filmei, aquilo estava uma pouca vergonha a água, lodo, água fedendo, certo?
foram lá e esgotaram ela. Só que aquela piscina não pode ficar sem água. Foi gasto um dinheiro e ela não pode ficar sem água. Se ela ficar sem água, ela vai estragar novamente. Então eu acho que eu não sei o que vai ser a providência, né, que vai ser tomada. Eu acho que tinha que cuidar um pouco mais daquilo aí, que se tornou um patrimônio público, né. Falar também daquele buraco lá na Mutuca, onde no começo do mandato foi feito um vídeo, inclusive o nosso amigo, o Bro, participou desse vídeo, que lá ia ser cuidado. O fiscal disse que lá ia ser cuidado, que lá estava uma vergonha, um abandono. E eu acho que ele não deve ter voltado lá novamente, porque continua abandono. Continua abandonado. Mato alto, que lá traz insetos, aqui lá traz, às vezes até cobras, pode vir às residências. Eu acho que é uma falta de respeito com aquelas pessoas que moram ali. Acho que deveria cuidar um pouco mais daquilo lá, né? Aquilo lá, na verdade, está um verdadeiro descaso, né? Então, tem umas coisas aí que a gente tem que estar lembrando, né? E pessoas chegam na gente, cobram, a gente tem que cobrar. E as árvores também, mais uma vez, vamos fechando aí 5º mês de mandato, foi feita a licitação, já tem o ganhador da licitação, né? Vai estar começando a podar as árvores aí, não sei se já começou, mas acho que não vai estar começando a podar. Mas eu acho que foi uma demora muito grande para fazer essa licitação aí. Eu acho que acomodou um pouco, né? Devia ter corrido atrás antes aí. As árvores ficaram imensas, algumas árvores vão ter que ser podadas novamente. Eu conversei com um rapaz que ganhou a licitação, vai ter que ser podada novamente no toco, como foi feito da primeira vez, né? Então, a gente tem que estar falando aí algumas coisas e cobrando aí, para poder estar explicando à população. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. A tribuna continua aberta. Com a palavra, Edil Fabrício. Uma boa noite, senhor presidente. Uma boa noite aos nobres vereadores e vereadoras, ao vice-prefeito Marrom, ao Hermes e o pessoal que nos assiste aí pelas redes sociais. Eu quero dizer que o nobre vereador está certo, sim, o senhor Jean, certo? Eu acompanhei aquele, né, lá no buracão lá da Mutuca. Inclusive, na obra lá, eu não era vereador ainda, mas eu já era o fiscal do povo, né? Foi feita as galerias. Eu não sei se o senhor reparou lá, senhor Jean, nobre Edil, desculpa. Os moradores estão vindo reclamar muito comigo também, que foi feita a galeria, né, na antiga administração, e você já parou lá para sentir o cheiro que volta daquilo lá? Então eu não sei o que está acontecendo, porque quando a gente executa um trabalho, tem que ser um trabalho para a gente não precisar voltar atrás. Eu não moro ali, mas tem quantas famílias que moram ali, e todo dia sentindo aquele cheiro, e foi gasto um valor alto. Se for preciso, até peço um requerimento, ofício da obra. Se for preciso, até peço um requerimento do valor daquela obra, porque, gente, não tem condições de almoçar lá, não tem condições de jantar lá, porque o cheiro está complicado. Falando do clube, eu também já visitei o clube, né, no mandato passado. Parabenizo o senhor também, Edil Jean, por ter ido lá. Só que é o seguinte, a gente está vivendo uma pandemia. Na época eu coloquei em discussão, porque também aquela água estava uma podridão, inclusive criando dengue e outros tipos aí de insetos. Só que, tipo assim, esvaziou a piscina. A gente vai lá e faz a indicação para o prefeito, ou a crítica, que somos, né, fiscalizadores do município. Mas numa pandemia dessa, não temos previsões de quando vai voltar, né? O que vocês acham que seria melhor? O município continuar tendo despesa com aquela água lá, que eu também não sei se deixar vazia estraga ou não tenho essa, entendeu, informação, mas coisa de se pensar, né?
Mas de boa valia, senhor Jean, isso daí. E queria que o nosso, já indicando também aqui, nosso fiscal, o senhor prefeito, passasse ali embaixo onde que é o lixão. Nossa questão de... lixão não, buracão, desculpa. Nossa questão de roçadeira ali não, gente. Ali foi feito um serviço que foi uma cagada que lá foi feito. Pelo tanto que foi gasto. Porque de vez da água ir embora para baixo, já está voltando para cima com fedor e tudo. E quem está aguentando isso daí é o pessoal lá de baixo. Será que vai ter que fazer a obra 2 vezes? Mais nada. Declarado. Tribuna continua aberta. Peço nobre Adil que tome o lugar, queria fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, os presentes, o vice-prefeito, o Emerson. Eu queria falar sobre a frente de trabalho também, que a gente está sendo cobrado porque o fiscal está culpando a gente de não ocupar essas 25 vagas. E a única coisa que a gente fez aqui é aprovar essas 25 vagas. E o prefeito, ele que tem que ver aonde está precisando. E ele ficou, se for preciso usar as 25, ele falou que ele ia usar. Se não está usando, eu acredito que não está precisando ainda. E sobre o horário, porque tem gente que quer entrar mais cedo, ele culpa a gente, os vereadores. Ele está culpando alguns, na verdade, né? Acho que é o Jean, o Vitor, Maria José, o Edmar Biz e eu. Não sei o que ele tem contra a gente. Na frente de trabalho, a gente não tem nada a ver mais, a gente só aprovou o projeto. Cabe o prefeito ou ele determinar o horário, porque é o chefe de setor que determina o horário, não é a gente mais. Então, eu acho que ele tem que saber mais as coisas que ele fala, ou procurar saber, eu não sei, ou ele tem alguma coisa contra a gente. Queria falar também a respeito do Covid, o nobre Dioélio Chimaz também falou que a gente tem que tomar... A população tem que tomar mais cuidado. A gente está até sabendo, o pessoal da saúde saiu distribuindo máscaras esses dias aí. Fez uma frente aí. E teve gente que pegou as máscaras e jogou no chão. A gente vê um descaso com o pessoal da saúde. Eu acho que o prefeito, o vice-prefeito está aí também, podia colocar, vocês possam colocar a polícia militar para andar junto com eles, para ter mais autoridade. O pessoal tem que respeitar. Eu andei conversando com o secretário de saúde de Mesópolis, quero parabenizar lá Mesópolis, está zerado de caso. Do Sinópolis ontem, eu conversei com o presidente da Câmara, o Pedro, também, parabenizar lá, está zerado de caso também. E já conversei até uma vez com o secretário da saúde aqui, e fiz uma proposta para ele sentar com esse pessoal, para tentar ver o que eles estão fazendo na cidade lá, para tentar trazer melhoria para nós. Ninguém vai impor nada. Mas se está servindo lá, eu creio que vai servir aqui também. Então, quero parabenizar esses 2 municípios que estão zerados de caso. E a gente aqui está complicado. Então, deu mais, meu muito obrigado. Peço ao senhor presidente que tome o seu devido assento. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de junho de 2021. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram aos trabalhos legislativos dessa sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.